Bom dia, Brasil, bom dia, Faria Lima. Bem-vindos a mais um pré-market aqui no canal da BMC. Eu sou Marco Prado, estou todo dia contigo aqui a partir das 8h30 da manhã, falando de mercado financeiro e mercado financeiro, preparando você para as suas operações ao longo do dia. E hoje a gente não tem como falar de ontem, da repercussão da ata do Banco Central, da decisão do Banco Central americano. Não tem como não deixar de falar de Petrobras, da nossa Bolsa Brasileira, muita coisa, e trazer o panorama do dia. Hoje tem decisão da taxa básica de juros do continente do bloco europeu, teve indicador na China essa madrugada, enfim, fica aí que tem muita coisa pra gente falar, junto com os meus parceiros, o meu parceiro de segunda a sexta e o de terça a quinta, o Guga Almeida e o Eduardo Boixá. Bom dia, meus queridos. Bom dia, galera. Vamos lá? Bora mais um dia? Vamos lá. Rapaz, olha, vamos começar o seguinte, geralmente a gente olha daqui pra frente, né? Fica olhando o futuro, olhar o passado, aí o retrovisor é fácil, mas não tem como a gente começar o dia falando de Petrobras, né? A Petrobras que ontem derreteu. A Petrobras, ela, desde quando começou aquela questão da ação da Petro, ela despencou na quarta-feira por conta dessa questão da mudança das estatais aí, em que o prazo do período entre uma quarentena de político ou de pessoas que, ligado ao governo, possam entrar em estatais, e na calada da noite, na terça-feira, de terça para quarta, uma medida provisória do novo governo, justamente para poder permitir o Aloysio Mercadante como presidente do BNDES, já começou a falar em pessoas aí na condição da equipe da Petrobras, e o papel vem despencando e ontem perdeu 30 bi em seu valor de mercado, chegou a cair quase 10%, fechou com uma queda de 7%, quase 8%, e o papel cotado hoje a R$ 21,47. Porém, na Petrobras no ano, acredite, o papel ainda ganha 28% de lucro no ano de 2022. Guga, o que tem pela frente? Consegue traçar algum panorama gráfico, alguma salvação, ou é só oração? Bom, eu primeiro queria entender cadê aquele pragmatismo que o pessoal imaginava que o PT ia ter, né? Que todos os grandes nomes no mercado financeiro falavam, né? Pô, acho que não vai ter nenhuma surpresa aí com o novo governo. Eu acho que a gente está tendo aí um pouquinho de nervosismo, né? Quando eu olho para a Petro, né, e para o comportamento do mercado, né, porque, óbvio, o mercado estava com uma expectativa muito boa, né, em relação a toda a transformação que se estava tendo ali em cima de Petrobras, né, que fez com que conseguisse ter resultados positivos, pagamentos de dividendos, enfim, tudo que a gente viu ao longo desse ano. Só que toda essa expectativa foi quebrada, né, e quando tu tem uma expectativa quebrada, né, obviamente que os investidores eles vão precisar, né, para voltar a ter interesse, uma cotação muito mais interessante, que é a que a gente estava navegando, que a gente estava trabalhando lá na região dos R$ 30, na cotação da Petrobras PN, né, PTR4. Agora, o que eu estou enxergando, tá, Marco? Estou enxergando assim, que tem espaço para voltar aqui para a região dos 19,50. Acho que vai ser uma região que vai brigar, né? Não vai ser uma região que eu acredite que a gente vai ver grandes compras, mas eu acho que a gente tem uma diminuição do movimento de venda, né, de zeragem, né? O pessoal ali nessa região de 19,50 vai falar, puxa, será que faz sentido eu zerar minha posição agora, depois de toda essa desvalorização que a gente teve até aqui? Né? Então acho que as pessoas vão ficar com um pouco de dúvida, mas a gente não vai ter ainda aquele apetite por compra. Tá? Para mim, para ter um apetite por compra, a gente teria que voltar lá para a região dos R$ 15, né? Que é a região que a gente trabalhou lá no final de 2021. Tá? A gente trabalhou ali do mês 6, né, de 21 até ali o final de 2021 ou novembro de 2021. Tá? Então acredito que a gente tem espaço para voltar para esse patamar e aí sim, neste patamar, quem sabe ter algumas oportunidades. Né? E aí quando a gente pensa em oportunidades, como é que a gente pode surfar essas oportunidades aí na Petrobras? Né? Eu tô falando, eu nem sabia que a gente ia falar sobre Petrobras,
Mas como a gente está falando aqui sobre Petrobras, eu tô olhando o gráfico e já estou criando cenários na minha cabeça aqui, né? Claro, por isso que isso é bom, por isso que isso é bom. A galera, né, quando a gente olhar assim para a Petrobras, não necessariamente tu precisa, dependendo da velocidade que a gente chega ali, tu precisa pegar uma parcela grande do capital e alocar ali. A gente tem mais dificuldade, né, em daqui a pouco se vê alguma coisa pior, em sair fora da posição se tu tem um grande volume de capital alocado. Porém, tu pode tomar uma exposição, né, no capital com com um risco máximo já pré-definido. Por exemplo, se por acaso o Petrobras for para essa região dos R$ 15, eu não vou comprar ações. Né? Eu quero ter mais caixa nesse momento de tensão. O que eu vou comprar? Eu vou ali e vou comprar opções. Então, eu vou olhar ali o delta da ação, da opção, né? Pegar ali aquela opção que esteja com delta 0,5, né? Tomar uma posição, porque é fácil de fazer conta, né? Tomar uma posição, pegar aquelas opções que estão mais perto de R$ 1, né? Pegar no dinheiro, ou quem sabe ali, uma série dentro do dinheiro e ir negociando. Por quê? Porque dali eu tenho espaço para ter uma oscilação positiva em torno de 25%. Pô, e 25%, né, seria voltar dos 15 para os R$ 20. Olha só, estou já criando um cenário lá embaixo. Né? Eu poderia aqui ter uma bela de uma janela de oportunidade para ganhar na posição comprada, que é o que eu mais gosto. Né? Então, nesse momento de incerteza, que eu fico, né, mais líquido. O pessoal que acompanha aqui o nosso pre-market há mais tempo, sabe que eu venho falando, poxa, já estou um bom tempo líquido, porque há um bom tempo eu estou apostando que esse cenário que a gente está vivendo agora iria acontecer. Né? Então, poxa, é exatamente o cenário que eu imaginava? Não é exatamente o mercado que eu imaginava, mas eu imaginava que as coisas ficariam, né, tinha uma tendência a piorar, uma tendência a se deteriorar. E aí está acontecendo. Então tem que estar já com a cabeça, quando tu está leve, né, em relação ao mercado, fica mais fácil e olhar, assim, tentar olhar para o horizonte, ver uma perspectiva e falar assim, poxa, lá eu faço tal coisa, né? Não é nem faria. Nessa região eu vou fazer tal coisa. E aí eu já estou assim, me preparando para as janelas de oportunidade que acredito que vão vir, né? E vai ser um momento onde, assim, vai ser bem difícil o pessoal querer olhar e querer tomar risco em bolsa. E é exatamente nesses momentos que a gente pode dizer que estaremos vivendo aos sons dos canhões. Maravilha, maravilha. Quero dar bom dia aqui para o Rogério Torres, o Fábio Fernandes dando bom dia para nós aqui, o Fábio Tessaro também. Aproveitando, convidando você que está no mercado, assistindo a gente aí, o que você está achando de Petrobras, né? Consegue falar um preço aí pra gente, um preço bom de entrada? Porque pelo jeito o papel está deteriorando. Eu vou devolver pro Edu. Edu, duas perguntas, na verdade, você começa para mim falando sua percepção em relação à Petrobras. E ontem ela caiu bastante, só que o índice deu um Ronaldinho Gaúcho. O índice caiu, olhou para um lado e foi para outro. Ele tocou para um lado e foi para outro, porque ele caiu ontem e depois ele subiu, né? O índice futuro ontem fazendo uma reversão de movimento aí, justamente porque era um vencimento de opção dos futuros, né? Então entrou um fluxo de compra gigantesco. Então eu queria que você começasse com o Petro, voltasse para nós com o índice. Bom, sobre Petrobras, eu tenho alguns grupos de WhatsApp de mercado, né, que a gente fica ali debatendo ali durante o dia, o que a gente vai fazer, deixar de fazer. Aí, quando o Petrobras desse último repique, aí foi lá para perto de 25, 26, Petro 4, um dos caras do grupo falou, nossa, abaixo de 20 está de graça, tava na cara. Tá bom, agora tá chegando lá de novo, eu quero ver se estava tão na cara assim, né? Eu acho que é isso, cara, é o modo do PT de operar aí, já, ele bate a sopra, né? E a gente viu isso ontem no mercado à vida, né? No índice, né? Você mencionou aí, que fez o índice melhorar a taxa, foi a entrevista do Haddad na Globo, né? Que parecia o Paulo Guedes falando, né? Pô, temos que fazer isso, temos que fazer aquilo, vamos controlar a dinâmica da dívida, vamos fazer isso, enfim, coisas racionais, coisas, né, que fazem sentido. O mercado gostou, né? E melhorou bastante à tarde, já caiu bastante. A turma tem que entender também que o mercado tem uma dinâmica, né? Ele não cai para sempre, né? Ele cai, ele volta, tem momentos ali de repique, né? Eu acho que ontem foi um desses momentos. Se vai continuar melhorando ou não, enfim, a gente vai ver mais para frente, né? Eu mantenho a minha opinião de que nesse momento temos que estar de fora, né? Quem é do trading aí, que fica na posição máximo, posição curta. Quem puder operar fora do Brasil, é o meu caso,
Eu estou operando mais fora do Brasil do que dentro do Brasil, esperando, porque é muita indefinição, a gente não sabe quem são os ministros, né? Teve toda a questão aí, ontem caiu o negócio ao julgamento lá do orçamento secreto, né? Vamos falar dele daqui a deu pouco voto já. contra. Sim. Então, isso aí também. Ou seja, tem muita coisa acontecendo e tem muito jogo político ali, meio House of Cards, né? Não tem aquele seriado House of Cards. Eu acho que a gente está num momento bem House of Cards ali, com Arthur Lira tentando encaixar alguma coisa para ele. Enfim, temos que ver o que vai acontecer. Acho um momento ruim para operar a Bolsa no Brasil. Prefiro operar fora. Isso aí. Sobre o comentário do Guga falou, o Guga, a gente não tem pauta, né? O Guga chega aqui e fala o que está acontecendo no dia, acorda, vê as notícias importantes, vê qual é o comportamento do mercado e traz para você aqui informação em primeira mão na prática, né? Então não tem pauta. Por isso que o Guga falou, cara, a gente não combinou de falar de Petro porque a gente não combina de falar nada. A gente simplesmente chega, olha e pergunta pro Boixá aqui, pro Guga, os caras respondem porque os caras são bons, vivem de mercado, trabalham com isso há anos e conhecem, tem uma sensibilidade incrível. Dando um bom dia pro meu parceirão Silvio Roselém, o Davi, Luiz Facchinetti. Bom dia para vocês também, obrigado pela participação. E o Davizão está falando também que um dos motivos da alta do índice ontem foi por conta de opção, né? O vencimento teve um fluxo de compras gigantesco também, associando a fala bonita do Haddad, né? Falando como o Boixá trouxe para nós, como um novo Paulo Guedes ali, por enquanto, né? No gogó é fácil. Por falar em gogó, o Powell ontem anunciou a alta de 0,5%, dizendo que a meta continua sendo de 2% dos índices americanos, né? Da Bolsa Americana, na verdade, da inflação por lá. E reagiu a Bolsa lá. Nós tivemos também, na madrugada, pessoal, o índice que saiu na economia da China, né? Deixa eu puxar aqui que deu o indicador que veio ontem na China. Se eu não me engano, foi vendas no varejo. Não. Deixa eu só trazer na certeza aqui, que eu só estou puxando na plataforma. Então, realmente na China, nós tivemos produção industrial ontem na China, veio abaixo da expectativa. O esperado é uma produção industrial de 3,6 veio 2,2. E vendas no varejo, uma queda de 3,7 é esperado, a queda veio de 3,9, né? Então a economia chinesa ontem mostrando um pouco de fraqueza em relação aos seus dados, fazendo com que as bolsas da China caíssem. Nessa manhã de quinta-feira, dia 15 de dezembro, a gente tem as bolsas europeias em queda, decisão da taxa de juros do bloco europeu, deve ser uma alta de 0,5 ponto, também por lá, e as bolsas americanas continuam em queda. Estamos falando em bolsa? Já vamos fazer o seguinte, aproveitar o Guga, que é o oráculo aí, já fala um pouco dos indicadores ali do índice futuro, que vai abrir em 13 minutos, e eu quero ver a percepção da sequência do Boixá em relação a esses indicadores China e movimento de hoje da bolsa, e o que o investidor pode esperar para o dia de hoje. Guga, índice futuro, como é que está a sua cabeça para hoje? Pois é, esse movimento aí do assopra do Haddad, eu confesso que eu nem gasto muita energia nas narrativas dele nesse momento, né? Não gasto muita energia mesmo, tanto que é meio que esse assopra dele é meio que nem quando meu filho pede para eu dar um beijo no machucado dele, né? Só eles, poucos conseguem acreditar, no caso, só o Arthur acredita no poder do meu beijo no machucado, né? Que é o meu filho. Então, assim... Eles cortaram o cabelo ontem, inclusive. Estavam cortando o cabelo ontem, né? Tava cortando o cabelo ontem. Tive que fazer uma festa para cortar cabelo, mas deu certo. Mas, cara, então, assim, né, tivemos esse movimento de melhora assim, do mercado, né? Continuo, assim, quando a gente conversa com os especialistas do mercado, né, os analistas do mercado, o que eu percebo é que, meio que generalizado, o pessoal fala que a Bolsa brasileira está barata. Então, a gente tem que entender, né, que se as pessoas elas entendem que a Bolsa está barata, existe uma narrativa de que a Bolsa está barata, né, até o momento que a Bolsa de fato não mostre que esteja cara, ou seja, de fato tenha uma transformação, as pessoas ficam ainda nessa esperança, né. Por isso que eu acho que os movimentos que a gente tem agora de curto prazo, né, eles são muito mais movimentos em busca de proteção, né, do que de fato
quando a gente tem essas quedas, né, do que movimentos, assim, de fato, o pessoal apostando pesado em venda, em queda. Né? Eu acho que não tem, assim, essa... porque a gente já vem há muito tempo já em correção, né? Desde a metade do ano passado, a gente já vem já num processo de bolsa já em correção, o pessoal zerando suas posições, né? Então, eu vejo assim que, por exemplo, o Marco falou, né, do movimento do índice, porque ontem teve rolagem de índice, então teve um fluxo muito forte de compra de índice também. Então, quando a gente olha para tudo isso, né, essa dinâmica aí do mercado, né, eu continuo ainda com o sentimento de que, olha, existe uma busca maior por correção, quem não está fora, né, quem não está fora, né, ainda não conseguiu zerar tudo que gostaria de zerar, ou ajustar a sua posição da forma como queria ajustar, está estimulado para fazer isso. Então, quando a gente tem os movimentos de melhoras, a gente tem uma tendência a voltar a cair. Né? E isso eu venho falando, e que toda vez que a gente tem uma queda, a gente está vendo uma queda para um degrau, né, um degrau abaixo. Então a gente sobe um degrau até um degrau abaixo da última alta, né? Aí a gente cai para um degrau abaixo também da última baixa, né, do último fundo. Então, quando a gente olha, né, essa dinâmica ela está acontecendo, certo? Então, assim, a gente teve esse movimento de alta ontem, né? Esse movimento de alta ontem, ao meu ver, tá? Só botar aqui meu indicador aqui. Ao meu ver, né, o nosso movimento de alta de ontem, tá? A gente chegou aqui até o segundo nível de expansão do movimento que eu estou utilizando aqui como referência para poder projetar a alta. Né? Pô, uma alta hoje, um movimento positivo hoje, um movimento estimulado para as compras hoje, teria que acreditar que o mercado teria a chance de vir aqui para 108,340. Né? Olhando para trás, né, tentando olhar um pouco para o retrovisor aqui, onde o mercado chegou no passado nessa região, né? Pô, seria a gente olhar aqui para o dia 13, né, ali em torno do meio-dia, né, do dia 13, seria voltar para esse patamar de preço. Então, teria que ter algo que estimulasse o mercado a subir até essa região. Só quando eu olho para os futuros agora, né, eu estou com o futuro de Nasdaq caindo 1,44, o futuro do S&P caindo 1,2 e o futuro do Dow Jones caindo 0,90. Então, assim, pô, acreditar nesse movimento aqui, tem que surgir algum evento agora na parte da manhã que traga, né, de fato, uma força compradora que jogue o mercado para esse patamar de preço. Tá? Então, assim, eu não consigo enxergar por hora isso. Tá? Movimentos positivos, né, movimentos positivos por agora, pô, acredito que, assim, ali na região de 107 mil pontos, tá, a gente teria condições de voltar aqui para a região dos 106,400. Tá? Então tem aqui 106,400. Então a gente tem aqui uma possibilidade aqui de 500 pontos. Né? Então se o mercado abrir positivo, tiver força para ir para essa região, né, dos 107 mil pontos, de novo, acho um pouco difícil. Tá? Eu acho que a gente teria aqui uma chance para poder negociar pelo menos, né, aqui nessa janela até as 10 horas da manhã, né, pelo menos de 500 pontos. Tá? Então esse é o primeiro olhar assim, que eu consigo tirar deste movimento. Agora para baixo, né, uma vez que a gente está com uma intensidade aqui na ponta vendedora, tá, seria a gente ter condições de voltar aqui para a região dos 104.300 pontos. Tá? Acredito que em 104.300 pontos, né, dá para buscar aqui os 105 mil pontos novamente. Então são movimentos maiores, né, que a gente está falando de 700 pontos. Bem bacana. Né? E o melhor dos mundos seria que acelerasse, né? Que a gente abrisse aqui abaixo de 104.300 e de fato a gente fosse lá em 103 e 150 por aí, e aí daria para voltar aqui até os 104.300, né? Seriam as regiões assim que eu ficaria mais tranquilo em tomar posição, né? Tudo aqui no meio do caminho é complexo, é difícil, né? É uma tomada de posição que tu não tá no limite do mercado, né? Tu tá muito mais ali no meio de campo. Pensa agora que em Copa do Mundo, né? É como se a gente estivesse jogando ali no meio de campo. Pô, a bola pode ir um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, né? Tira, tá todo mundo ali marcando, então fica mais complexo, né? Quando a bola vai para próximo do goleiro, pô, os caras chutam de volta muito rápido pro meio campo, né? Quando vai para um do lado, para o outro, todo mundo quer tirar a bola ali da sua região, da zaga, né? da grande área, né? Então, a mesma coisa aqui, né? A pessoa quer sair rápido dali daquela região, né? Então, quando a gente chega nesses extremos para cima, extremos para baixo, o mercado ele tende a voltar para esse meio de campo.
Tá? Então, por isso que eu quando eu analiso aqui o mercado, eu estou procurando assim, poxa, onde é que ele ficou extremo, né? Estressou, né? Para que a gente possa voltar para uma normalidade ali dentro de uma janela de tempo. O Edu? Opa, estamos na área. Você, hoje, bolsa em queda, né? A gente está tendo aí a questão você que é um cara experiente, né? Já sabe como política se comporta em relação ao mercado, por ter uma bagagem grande. A gente tem a Rosa Weber aí dando uma canetada na PEC e o Arthur Lira está segurando essa tramitação para ver como é que ele vai levar a PEC na Câmara, que por enquanto tem 240 votos e o mínimo é 308. O tempo está esgotando, o cerco da política está atrapalhando um pouco até mesmo esse novo governo. Isso pode azedar mais ainda aí o movimento da nossa Bolsa? Com relação ao Brasil, a gente está vendo o que sempre viu na vida aí, voltou o modus operandi antigo, né? O Arthur Lira, ele é esperto, ele é um cara que sabe que tem um Congresso na mão ali, ele bota para votar, ele tem muito voto junto com ele, o Centrão vota unido com ele, ele está barganhando o cargo. A gente, ali nos bastidores ali, ele está pedindo alguma coisa que alguém não quer dar para ele, algum ministério, alguma autarquia, alguma empresa estatal, com certeza tem alguma pressão nesse sentido, né? Enfim, eu acho muito ruim isso, né? A gente vai voltar a não ter nomes técnicos nos principais postos, né? Já não temos o Ministério da Fazenda, que já é um grande indicador, né, de que pode acontecer nos outros nomes, nos outros grandes funções do governo, presidente da Petrobras, presidente do BNDES, enfim, tá no jogo político. Acho que é o jogo político que está rolando aí que a gente não conhece. Por isso que eu insisto que acho que a gente não tem que operar a bolsa agora, não ter posição no curto prazo aí, acho que não deveria ter. Ô Edu, e você acha o seguinte... Com relação Pode concluir, depois eu te faço uma pergunta. Não, pode falar, eu ia falar lá de fora já, ia mudar para o assunto lá de fora, que é onde eu estou mais de olho. Deixa eu te fazer. Então, justamente, vou falar aqui de dentro, com essa percepção política. A grande dúvida das pessoas é justamente o seguinte, mas quanto mais a Bolsa vai perder? Mais 10, 15, 20, 30%? É muito difícil precificar uma porcentagem associada a esse movimento conturbado político, ou a gente pode, olha, tem até mais 20% para desvalorizar, ou pode ser 50%, como pode ser 5%. Eu acho que vai depender muito do que vai ser o governo, né? Acho que existia uma percepção pré-eleição de vários atores importantes, Armínio Fraga, Pedro Malan, turma do PSDB inteira, de que o Lula poderia ser o Lula 1, né? Eu acho que essa foi a grande... Não, o cara vai entrar, ele é um cara inteligente, ele não vai fazer grandes lambanças, ele vai puxar aqui, vai puxar ali, vai jogar o jogo e nós vamos andar. Acho que essa era a percepção pré-eleição. A percepção pós-eleição, e eu já vi muita gente falando sobre isso, é que a gente está num Dilma 3, né? E se for Dilma 3 mesmo, se a gente continuar caminhando com Dilma 3, aí com o juro alto, onde nós já estamos, que já não é um atrativo para a Bolsa, né? E com um governo mais leniente, com gastos públicos, enfim, a gente pode caminhar para um tombo grande na Bolsa. Por isso que é meio complicado a gente fazer projeções nesse momento, porque falta informação, né? A gente não tem informação suficiente para ver o que vai acontecer. Tem uma PEC grande que foi pedida, que foi aprovada no Senado, um número grande, mas isso quer dizer alguma coisa? Bom, temos que aguardar. Temos nomes não muito técnicos nos principais lugares, né? Nomes mais heterodoxos, mais desenvolvimentistas, turma da Unicamp. Essa turma vai trabalhar em que direção? Vamos fazer o que fizeram nos outros governos do PT? Ou não? Dessa vez agora eles aprenderam com os erros do passado e vão fazer alguma coisa mais ortodoxa. Temos que descobrir. Acho que é muito cedo para a gente falar qualquer coisa sobre o que vai acontecer no mercado aí nos próximos 6 meses, acho. É por isso que eu acho bem complicado. Até a virada do ano, enquanto os caras nem entraram ainda, é muito complicado a gente tecer qualquer cenário. E eu acho que é por isso que o mercado está tão rápido, né? O mercado ameaça cair, aí tem alguma noticiazinha, o mercado sobe 3%, aí acontece qualquer coisinha, o mercado cai 5%. Né? Ontem a Petrobras caiu 10%, né? Chegou a cair 9%, quase 10%, né? 9% e cacetada. Sim.
porque nem condicionaram a Petrobras ontem, foi no BNDES. Quer dizer, o mercado está muito arisco, muito sensível, então é difícil da gente tentar medir alguma coisa nesse momento. É isso aí. Vai abrir o mercado em 2 minutinhos, a Bolsa está, por enquanto, abrindo com uma queda de 0,78%, está no leilão. Lá, segunda-feira, você que está assistindo a gente vai estar entrevistando a Janaína Pascoal. Então, a gente vai estar falando de política na veia aí, né? Uma entrevistada aí do segundo bloco. Edu, bora trabalhar, que você nasceu bonito, não nasceu rico não, então vamos trabalhar, né? Não é para todo mundo, né? Eu dei sorte. Então, ó, agradecer a participação na semana, viu, Edu? Na terça-feira que vem, você está com a gente de novo, tá bom? Obrigado mais uma vez pela semana. Valeu, tá? galera. Valeu, bons negócios a todos. Abraço. Guga, vamos para o intervalo em 2 minutinhos. Quando a gente voltar, a gente já volta com a abertura do mercado e falando mais informação, muito mais coisa para você. É 2 minutinhos. Aguenta aí. BMC News, informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Aqui você pode negociar índices como DAX, Nasdaq e S&P 500 e commodities como soja, cobre, petróleo e café. Além de ações e ADRs das maiores empresas do mundo, como a BMW, Google, Apple, Netflix e Disney. Muito bem, muito bem. Estamos de volta no pré-market aqui do canal da BMC. Bolsa abriu com uma queda de 0,40%, trabalhando acima dos 105 mil pontos, o índice futuro. 105.200 para ser específico, aí de 105,25, 300, porque está uma volatilidade gigante. E o dólar, hein? Dólar com uma alta de 0,53%, acabou de fazer uma mínima agora aqui, mas já deram uma estilingada de 20 pontos. Guga, a gente não falou do dólar, vamos aproveitar que o mercado abriu, acompanhar esse movimento desse câmbio aí, nosso dólar, que trabalha a R$ 5,33 o futuro. Quando a gente fala o preço inteiro, 5,338 agora, a alta de 0,56%. O que vai imaginar para esse dólar, hein, Guga? Que samba e não cai, né? E pelo jeito vai continuar não caindo, né? Tava vendo ali o fechamento do Edu ali, a gente tem uma tendência de ter dificuldade, né, em aceitar o cenário que pode estar por vir, né? Eu sei que é mais difícil, né? Ninguém gosta de ser o cavaleiro do apocalipse, né? E eu gosto de ser comprador, né? Eu gosto de comprar, tanto que o exercício sempre que eu faço é aonde eu vou buscar compras, né? Mas enfim, vamos lá, né? O que eu estou olhando aqui para o dólar, né? Eu estava já com as marcações aqui na tela. Eu estava esperando que o meu extremo aqui para poder operar o dólar aqui nessa abertura está aqui nessa região aqui dos 5,367. Né? Abaixo disso, aqui abaixo dos 5,347, tem possibilidade? Tem, mas eu estou naquele meio do caminho, né? Eu não tenho um mercado mais esticado. E aí, se eu não tenho um mercado mais esticado, é difícil de fazer, de tomar risco, né? Porque fica ali numa situação onde tudo pode com mais intensidade, né? E aí o tudo pode, o cara fica ali naquela ansiedade, querendo operar, querendo tirar, querendo performar, aí se não dá certo, vou tentar de novo, né? Fica muito, muito, muito difícil, tá? Na minha forma de analisar, na minha forma de tomar risco, tá? Então, eu tô acompanhando aqui, né? O pior cenário 5.280, melhor cenário 5.367,
Estou olhando para esses limites aí para poder tomar uma posição. Tá, bom dia para Elisa Murai. Bom dia, Elisa. Fábio Dias, tudo bem? Flávio Costa, dando bom dia para nós aqui. O Ari do Posto. O Ari do Posto, hein? Tá lá no posto. Dando um bom dia também aqui. Bom dia, pessoal. Vamos falar um pouco do movimento. A bolsa caiu mais um pouquinho, 0,67, dólar ponto 0,38. Vamos dar um panorama geral lá fora, como estão as bolsas nesse momento, né? Como estão as bolsas, e o calendário econômico, falar um pouco da agenda para você. Lá fora a gente teve dados na China, de novo aqui, para você que chegou agora nesse segundo bloco. Deu um susto na Renatinha aqui, eu falei que da Janaína Pascoal, segunda-feira, no segundo bloco, ela entrou achando que era hoje. Não, segunda-feira estaremos aqui, vai estar participando com a gente aqui do pré-market a deputada Janaína Pascoal. Então, você aí que poste política, quer saber um pouco aí desse movimento aí, já fica atento aí, prepara a sua pergunta, que se der tempo a gente repassa para ela. Mas perguntas, hein? Olha lá. Bolsa lá fora com uma queda de 0 ponto, a China fechou com uma queda um pouquinho mais acentuada, 1,55%, mas lembrando que a China, nós tivemos indicador, né? Produção industrial da China, produção industrial, a cabeça tá demais, hein? Nós tivemos dados na China ontem e os dados não vieram muito bons, os dados vieram o seguinte, puxando para você aqui, porque tem que passar o dado correto. A gente teve a produção industrial, justamente. 2,2 veio, o esperado era um 3,6, positivo veio menos, né? Então, por isso que a Bolsa da China fechou em queda 1,55. A Europa trabalha com queda, esperando decisão do Banco Central Europeu, que logo, logo será anunciado, provavelmente, um consenso do mercado, uma alta de 0,5%, né? Logo mais aí, e depois tem aquele tradicional pronunciamento. A Christine Lagarde, ela costuma ser mais lisa que o Powell, né? Então fala, tem o pronunciamento. Então, de 2% ao ano, a taxa de juros no bloco europeu deve ir para 2,5%. A gente tem vendas no varejo nos Estados Unidos às 10h30. Número importante por quê? Porque justamente é um número que vai dar uma percepção em relação à inflação americana, né? Se vier, o mercado anseia que esse número venha um pouco abaixo. Eu não consigo, no CPI eu consegui dar um pitaco, o Guga. Vendas no varejo nos Estados Unidos hoje, você consegue imaginar alguma coisa ou também hoje eu não consigo dizer para você a percepção. O CPI eu imaginava que viria fraco, mas vendas no varejo, estou na dúvida. Eu, assim, não sou especialista sobre, né? Se eu fosse te dizer, vai ser um chute, né? No escuro aqui. Mas, assim, por tudo que a gente vem vendo, né? Principalmente pelas demissões em massas que está se tendo nas grandes empresas nos Estados Unidos, eu apostaria que tem chance aí de dar ruim, né? De vir aí uma surpresa negativa, né? E essa narrativa de que vai ter uma desaceleração, né, nos Estados Unidos, que vai ter uma recessão nos Estados Unidos a partir do ano que vem, todo esse movimento ao longo desse segundo semestre deste ano, né, me faz olhar a um ponto de que, cara, né, em algum momento no tempo isso de fato vai começar a se tornar uma realidade, né, porque existe muito, a situação que eu tenho é que existe muito estímulo para que haja essa desaceleração de mundo, né? Sim, posso estar errado, né? Mas a minha leitura que eu faço das entrelinhas, né, é que existe esse movimento. Então, se existe esse movimento, né, em algum momento as vendas de varejo vão começar, né, a vir pior e a gente vai começar a ter toda uma mudança de expectativa, de fato, em relação ao crescimento de mundo. Então, vamos aguardar para ver, né? Mas não sou um especialista sobre esse ponto, né? Não estou focado no indicador, estou muito mais focado aqui para o momento mesmo do mercado, né? Para o market timing mesmo. O Guga, que é onde eu me especializei. Não, mas na verdade, Guga, o número é imprevisível, né? O cara que, geralmente assim, é óbvio, né? O número se torna uma aposta, porque quem sabe
o pessoal de dentro do próprio governo de cada país, qual vai ser o aumento. Não existe, ou existe até o insider, mas esses números da economia americana são bem reservados, fechados. Então, há possibilidades, há estudos, como uma análise gráfica, por exemplo, você olhar uma média, olhar um fluxo. É uma ferramenta que você consegue, de uma certa forma, avaliar uma possibilidade, se vem mais fraco ou não. Mas é aquela história. Quando eu olho para o movimento do mercado americano nesses últimos meses, ali desde metade de outubro até agora, né, mais ou menos 2 meses, quando eu olho assim, para o movimento, esse movimento otimista, esse movimento positivo que se teve nas bolsas, né, meio assim, meio que ganhou um fôlego para poder ter uma correção. Né? Até porque se a gente continuasse naquele sentimento pessimista, sem esse ganho de fôlego do mercado, de fato a gente estaria vendo, né, a bolsa azedando e acelerando o processo de correção muito forte. Né? A gente teria uma grande chance de estar hoje, né, naqueles patamares que estavam ali em janeiro de 2020. Tá? Então, assim, eu ainda acredito que tem espaço para essa correção. Então, quando o mercado americano ele ganha esse fôlego, né, ele ganha esse fôlego numa expectativa, né, ele melhora dentro de uma deterioração de cenário, né, porque ainda nem falamos da taxa de juros nova nos Estados Unidos, né, porque pelo que eu estava lendo ali, ela é a maior dos últimos 18 anos. Não sei se é esse número mesmo, né, 18 anos. Cara, 18 anos são quase 2 décadas. Era um mundo completamente diferente, eram outras gerações que estavam ali mais atuantes. Né? Pô, o cara que tem 60 anos hoje, há 18 anos atrás, estava com 42. Né? Com 60 anos ele está, né, ali numa situação completamente diferente quando estava com 42 anos. Né? Quem está com 40 anos hoje, na época estava com 22. Então, assim, imagina como é um mercado completamente diferente que a gente estava vivendo. Então, a gente está com uma taxa de juros, né, de 18 anos atrás, e há 2, 3 anos atrás a gente estava falando lá fora, né, que o mundo era outro. Que nunca mais teríamos taxa de juros alta, né, que o juros seria negativo, que a inflação com a tecnologia, né, a inflação, né, ela tinha sido exterminada do mundo, cara, e 2 anos depois a gente está aqui num contexto bizarramente diferente. Né? Então, até puxar a farinha pro meu saco, né, pro meu lado aqui, cara, a gente tem que entender que o mundo ele é cada vez mais dinâmico. Né? Ele vai ser cada vez mais dinâmico, né? As pessoas, assim, os ciclos vão ser cada vez mais curtos e a gente precisa dançar esse jogo, né? Esse jogo da alta previsibilidade de que investimento em bolsa é para 10 anos. Claro, o investimento em bolsa é para a vida toda, mas não quer dizer que a posição que você vai manter nas ações é para uma vida inteira, porque cada vez mais as empresas vão ser desafiadas e isso é ótimo, porque cada vez mais tu vai ter movimentos muito intensos, né, positivos, de empresas surgindo e crescendo e se potencializando, e empresas que não se adaptarem, né, não conseguirem evoluir, vão perder espaço. Né? Então, esse jogo, né, esse movimento, ele vai ficar muito real. Então, tem que meio que redesenhar a forma como a gente lida com o nosso mindset, para que a gente possa, de fato, conseguir performar. Né? Então, acho que as pessoas estão começando a cair a ficha. Né? Tá começando a cair a ficha. 18 anos atrás tinha cabelo, pesava 18 quilos a menos também, viu, Guga? É época de pregão, hein? Meu Deus do céu. Magrinho, novinho, cheio de gás. Guga, bolsa caindo 0,55%. O dólar agora com uma alta de 0,43%. Guga, interessante. Ontem o setor de siderurgia e metalurgia subiram. A gente teve o setor financeiro também que melhoraram bastante, principalmente com a fala do Haddad. O setor financeiro ficou animado com ela, mas a Petro caindo 7,93%. Quando a Petro caía próximo 9%, nosso índice estava despencando aí quase 2%, né? Estava 103 mil pontos aí, estava 2 mil pontos abaixo do que está trabalhando. E depois, até por uma questão da rolagem ali dos futuros, dos vencimentos que venceu ontem o índice, né? O índice entrou uma compra absurda. Você acredita? Pode ser, né? Pode ser que exista ainda uma correção de ontem, dessa queda da Petro para hoje, porque o mercado lá fora tem um movimento externo que também está negativo, né?
E a gente tem a Petro que caiu ontem. E acompanhar a abertura dessa, principalmente das estatais, Petro, Banco do Brasil, qual vai ser o comportamento desse ativo, né? Porque ele tem um peso muito grande no índice futuro. E acha que agora, por exemplo, você olhando aqui o mercado, você imagina que ele está caindo porque lá fora está tudo em queda, né? Então, a gente está vendo as principais bolsas dos Estados Unidos, o Nasdaq com uma queda de 1,23, o S&P com uma queda de 0,95 e Dow Jones com uma queda de 0,71. A gente imagina que aqui também acompanha o movimento da Europa, que está em queda, vai ter decisão de juros lá fora, mas é natural que a Bolsa também amanheça estressada ou com uma leve queda, acompanhando o movimento externo. A gente tem um cenário político hoje também, por questão do STF, a votação do orçamento secreto, e a Câmara esperando justamente isso para poder negociar essa PEC com o governo de transição, com a equipe de transição, mas a Petro especificamente, pela queda de ontem, você acha que ela pode fazer um preço negativo ou já está na conta ou não dá para saber? Eu não consigo enxergar um cenário positivo de curto prazo na mente dos investidores em relação à Petrobras. Tá? Acho que se houver algum movimento de melhora, é muito mais, né, um movimento de compra, é muito mais, de novo, né, aquela turma que está especulando no curto prazo e que vai zerando suas posições ao longo do dia. Né? Porque muita gente deve ter aberto ontem posição na ponta vendedora, que não se desenrolou ao longo do dia e que no final do dia teve que se zerar. Né? Quando começou a ver ele, poxa, um pequeno estímulo positivo, o cara estava tomando uma posição que era para day trade, né? Ou para um determinado momento ali, o mercado não se desenrolou, no final do dia tu tem que zerar a posição. Mas não quer dizer que tu zerou o teu mindset. Né? Tu zera a tua posição, mas tu não zerou o teu mindset. Tu ainda continua acreditando que as estatais vai azedar, vai continuar azedando, vai ter expectativa negativa, parará, aquela conversa toda. Então continua tendo um fluxo de venda. Né? Então, assim, será que dá para melhorar? Né? Acho que ontem já começou a melhorar. Né? Se a gente for olhar assim, das mínimas que se teve Petrobras ontem, né, até a máxima ali da tarde, a gente teve ali uma oscilação, né, mais de 5%. Né? A gente teve uma oscilação positiva ali, mais de 5%, 4,9% no período, né, em 3 horas. Então, assim, são repiques, são ajustes, né, que, ao meu ver, tem espaço para acontecer dentro de um cenário de queda. Né? A gente vai ter movimento. Se a gente pegar, se a gente volta um pouco no tempo, deixa eu voltar aqui um pouco no tempo para a gente poder refletir juntos. Tá? Voltar aqui um pouco no tempo aqui e vamos fazer uma viagem, se a plataforma tiver cotação. Não está trazendo aqui, não tem cotação suficiente aqui. Que estranho. É a versão nova, né? Mas eu queria voltar aqui de 2009 de 2011, né, até 2016. Né? Não sei por que essa versão nova aqui do Profit ainda não tem essa cotação. Acho que os caras vão melhorar isso logo. Né? Deixa eu botar aqui em uma semana, será que ajuda? Semanal tem. Legal. Semanal tem mais cotação. Então, vou voltar aqui para esse período aqui do mercado. Se nós olharmos aqui, de 2011, né, que o pessoal fala, né, 2011 em diante foi muito ruim. Tá, foi muito ruim, beleza. Mas olha só o que teve no meio do caminho. Olha quanto a gente teve de alta aqui, ó, em 155 dias, em meio ano, 45% de alta do Ibovespa. Tá? Depois teve aqui 21% em 55 dias, né, 55 pregões de alta no Ibovespa. Tá? Depois aqui nós tivemos, ó, 38% de alta. Então, assim, janelas de alta a gente vai ter. Só que aonde surgem essas janelas de alta? Né? Aonde surgem essas janelas de alta? Depois de um período de uma correção mais intensa, né? Onde de fato o medo e o desconforto nos investidores ele se potencializa muito. Quando eu olho para agora, no presente, né, não me parece que a gente está numa situação aqui de desespero de que atirou a toalha. Né, como foi aqui na região lá em agosto de 2011, como foi na região de junho, né, de 2013, como foi na região de fevereiro de 2014. Né? Então, assim, a gente não está vivendo esses momentos ainda de atirar a toalha dentro de um cenário, dentro de um contexto.
Tá? Então, por isso que eu estou olhando aqui, a gente está começando a correção, mas eu vejo que tem espaço aqui para uma correção maior. Né? Que aí sim vai abrir uma janela de espaço para poder subir 50%, subir 40%, 30%, né? Pô, que isso em alguns ativos vai ter alta ali de 100%. E se tu for olhar para as opções, vai ter alta ali de 3.000, 4.000, 5.000%. Né? Então vai ter muita oportunidade. O problema é que quem está com medo é aquela pessoa que quer ficar acomodada no seguinte sentido: pô, vou tomar uma posição, vou ficar aqui, né, em cima do que eu aprendi na universidade, com o professor lá que nunca montou uma carteira real, só estuda, né, até tentar chegar numa fórmula mágica. Essa fórmula mágica não existe, né, a gente tem que aprender a negociar no mercado, né, a estar disposto a tomar risco e assumir risco. E aí, né, essa pessoa que quer montar uma carteira e não mexer nos ativos, imaginando que está tudo perfeito e vai ser perfeito pro resto da vida, pô, isso aí não existe. Né? Isso aí não existe, isso é uma cabeça que não faz sentido. Né? Eu estava conversando anteontem, né, com alguns outros amigos, colegas, né, de trabalho, e o pessoal estava falando do problema da marcação ao mercado a partir do ano que vem. Porque a partir do ano que vem o pessoal vai descobrir que renda fixa não tem uma jornada tão linear assim como aparece nos home brokers. Né? Que quando tu começar a ser marcação ao mercado, pô, mesmo que tu tenha lá um juro que tu vai receber, tu sabe, né, lá na frente, numa data futura, quanto tu vai receber, a jornada dele ao longo do caminho oscila demais. Né? Oscila demais. Né? Inclusive pode estar ali num determinado momento, quando tu for olhar ali para a tua tela, né, tu pode estar com uma rentabilidade negativa em renda fixa, né, em função da marcação ao mercado. Tá? Então, assim, tem muito ainda o que aprender e amadurecer, né, o ecossistema no mercado brasileiro. Né? Ainda tem muita ineficiência, ainda tem muita assimetria de informação, e a gente vai, né, tem que aprender sobre isso. Então, pô, o presente, gente, não tá legal. Né? Não tá legal. Petrobras, pô, tem como ter um repique aqui? Pô, tem. Né? Pô, pra onde? Né? Vamos imaginar aqui o melhor dos mundos de Petrobras, né? O melhor dos mundos, né? Pô, seria voltar ali para 22,50, tá? Pô, 22,50, se nós formos analisar, em relação ao fechamento de ontem, né? Seria aqui uma possibilidade de subir em torno de 4,7%. Né? Seria subir aí, sei lá, 60% da queda de ontem, 50% da queda de ontem. Né? Tem espaço para voltar para cá? Tem. Isso traria um movimento positivo para o índice? Obviamente sim. Né? Obviamente sim, teria um impacto bacana para o nosso índice. Mas, quando eu olho, né, época do ano, quando eu olho que o tempo está terminando, quando eu olho que a partir do ano que vem, de 1º de janeiro, tudo é resetado, né, performance dos fundos é resetada, todo mundo tem que tomar posição, partido, sobre a expectativa de como vai ser o ano, né, vai se posicionar para as expectativas de como vai ser o ano. Eu acho que a janela que se tem, né, de informação, ela traz muita insegurança, traz muita dúvida, traz muita incerteza. Né? Pô, achar que o mercado, assim, a minha leitura é de que o comportamento, por exemplo, do novo governo, ele vai ser diferente mesmo do comportamento que eles tiveram, né, lá no início, quando pegaram a primeira vez o governo. Né? E eu acho que, pô, esse negócio de vão testar, balão de ensaio e fazer o que o mercado mais quer, né, eu acho que não vai ser bem assim. Eu acho que vai ser, pô, eles vão fazer assim, um primeiro ensaio, mas eles vão ver, pô, qual vai ser o impacto que o mercado vai ter quando a gente colocar o que a gente quer. Né? E é isso que a gente tem que aceitar. É assim, e a gente tem que dançar o jogo dessa maneira. Mas ao longo do tempo vai ter muitas janelas de oportunidade, vamos ter momentos que a bolsa vai subir, vamos ter momentos que a bolsa vai cair com mais intensidade. Pode ser que a gente esteja, né, super amedrontados e a resposta vai ser totalmente diferente e vai ser super positivo. Pode ser. Né? O futuro a gente não sabe como é que é. Só que a leitura aqui do presente, né, e a leitura do comportamento dos participantes nos leva a crer que tem aqui uma janela de correção, né? Tá mais propício aqui para corrigir do que para expandir. Guga, tem que tomar, em algum momento, o investidor vai para o risco, não tem milagre, não tem receita de bolo, né? Claro que no mercado financeiro hoje tem muito mais pessoas vendendo infoprodutos do que propriamente performando no mercado. O mercado se transformou um grande mercado em relação a tudo isso. E tomar muito cuidado, né, com as indicações, porque
as pessoas que falam de mercado financeiro hoje, e a gente sabe disso, e também não é querendo dar o nome aos bois e também falar que é melhor que ninguém, mas a gente sabe que 99,9% não vive de mercado ou não tem experiência do mercado financeiro. Faz uma projeção, talvez um estudioso, mas na prática a teoria realmente acaba sendo outra. E a prática, e a teoria do mercado financeiro acaba sendo a própria prática. Então, com certeza, esses movimentos que o próprio Eduardo Boechat traz para a gente de política, ele sentiu na pele, não vou falar que sentiu no osso, não é nem na pele, porque dói, né? E assim como eu, como você também, Guga, a gente passou por poucas e boas do mercado, né? E por ter a experiência, saber como funciona. Você mesmo, Guga, está trazendo para a informação desde quando a gente começou o pré-market há pouco tempo. Você está falando, gente, olha, eu faço a troca de Petro para Vale, né? Eu vou para Vale e saio da Petro. Você já está falando isso há quanto tempo, né? Se foi isso sei lá, 40 dias atrás, 30 dias atrás, e de lá para cá. A Vale hoje está com 86, está quase com R$87 o preço de mercado dela. Você falou que estava 72, né? E a Petro estava 30 e cacetada, 35. Agora a Petro está lá próximo a 20, 23 ali, porque eu ver o preço da Petro para falar com certeza, que é tanto número aqui, gente. Petro está com 21,47, né? Aí perto quase a 20. Então, se a gente está falando isso de forma subjetiva, né? Trazendo a informação para você, não sendo incisivo, não, compra, vende Petro e compra. Não é isso, né? A gente está trazendo a percepção de mercado. Então, o conjunto da obra aqui da informação, justamente é trazer uma qualidade para você, para que você tome a sua decisão, né? E aí você pega o seu rico dinheirinho, ou pouco ou muito, e você aloca de acordo com a informação que a gente passa para você. Então, assim, deixar bem claro que o pré-market, o intuito nosso aqui, é informar você e preparar você para investir. Seja no índice que a gente opera aqui acompanhando, que agora com uma queda de 0,67, seja no mercado futuro de dólar, seja no mercado de ação, trazendo uma percepção de fora. Então, justamente, eu acho que é o grande detalhe, é o dia a dia. Passar uma agenda do dia, passar um indicador, né? A gente olha, o CPI deve vir fraco, deve ser bom para a Bolsa. Trazer alguma percepção de mercado para você que acompanha a gente, e tem bastante amigos aqui, tanto o meu quanto do Guga, aqui também no chat, que prestigia o trabalho e acompanha, sabe da seriedade que a gente faz em relação a isso. Então, como o próprio Guga disse, a questão é o seguinte, o investimento, no modo geral, ele existe um risco. Porque quando você pega o seu dinheiro e você deposita num banco, automaticamente você tem um contrato que é pelo Banco Central, mas ali você tem uma restituição de até R$250 mil por CPF em até 4 instituições. Então, o próprio dinheiro do banco. Então, o fato de você deixar o dinheiro no banco, você já está correndo um próprio risco. Não estou falando que vai desabar, não é isso. Tem que fazer, vai deixar onde vai deixar no colchão? Não é. Mas assim, o risco ele existe a partir do momento que você coloca e investe em qualquer lugar. Quando a gente vai para uma renda variável, é claro, naturalmente você corre um risco maior, porque a renda variável ela pode ser muito positiva, pode ser muito negativa ou pode ser neutra. A grande pergunta do mercado é justamente a seguinte: aonde que eu colocar meu dinheiro hoje, que daqui um X períodos ele vai estar valendo mais, né? Então, essa é a pergunta de $1 milhão para o mercado financeiro. Eu vou comprar dólar, eu vou comprar Petro, eu vou deixar na renda fixa, aonde que meu dinheiro vai estar valorizando mais daqui um período X, né? E isso que o mercado fica nessa dança. Agora, a gente sabe que o atrativo do mercado é você ganhar muito com pouco risco. Por isso, existem as decisões de taxas de juros, né? Então, os juros do Brasil hoje, ele é 13,75, mas existe um risco político, né? Então, o investidor ele coloca isso na balança. Assim como nos Estados Unidos, os juros 5% ao ano, coloca o risco na balança. Hoje, o Banco Central Europeu deve anunciar daqui a pouco uma alta de mais meio ponto, deixando lá os juros a 2,5 por lá. Então, é essa manobra do dinheiro que faz com que, né, todas essas oscilações de mercado. Agora, é claro, um momento conturbado político, ele causa uma volatilidade muito maior. E a volatilidade se associa também em relação à quantidade de dinheiro que se tem. Porque quando você tem menos dinheiro alocado em as posições, a volatilidade é maior, porque quem precisa zerar uma posição acaba movimentando mais o mercado. Então, assim, o mercado financeiro não é brincadeira, a gente sabe disso, não é fácil, né? Por isso, a importância de boas informações, né? E a gente está aqui para isso. Falei alguma coisa diferente aí, Guga?
Não, perfeito, perfeito. Né? E o pessoal tem que entender que o que a gente está fazendo aqui é a leitura do comportamento dos investidores baseado em cima do que a gente entende que se tinha de expectativa. Quando tu tem uma mudança de expectativa muito brusca, né, tu vai ter um movimento no mercado. Se tu tem uma mudança de expectativa positiva ou negativa, tu vai ter um movimento no mercado. É isso que a gente está lendo aqui. Né? Então, assim, o que a gente tem que entender e tem que ser muito, assim, muito reto, né? É com a questão seguinte, cara, surgiu alguma coisa que mudou o cenário? Surgiu alguma coisa que mudou a expectativa? Sim, isolando opinião política, isolando viés, tem alguma coisa que mudou a expectativa do mercado? Tem. Pô, se tem alguma coisa que mudou a expectativa do mercado, vai fazer preço. Não é, tomara que não faça preço, quando o mercado cai, é volatilidade, né? Investimento em bolsa daqui 5, 10 anos. Não, cara, tem alguma coisa que mudou no mercado? Tem. Vai fazer preço? Faz. Né? Vai fazer preço? Faz. Entendeu? Pô, tem alguma coisa que mudou no comportamento que se teve em um determinado momento da vida para outro determinado momento da vida? Como assim? Né? Pô, a gente tem que entender que todo mundo, né, tem várias fases ao longo da sua vida. E em cada fase tu tem um estímulo diferente, né? Porque tu já passou por coisas diferentes, tu vai ter um estímulo diferente. O que a gente está fazendo? Pô, tentando utilizar esse ângulo de percepção para poder entender o que nós podemos esperar desse novo governo. Eu acho que um dos erros que muitos analistas fizeram ali atrás era, né, que o pessoal agora está falando ao contrário, né, em relação ao novo governo, é que na verdade eles imaginaram o seguinte, cara, o comportamento vai ser igual ao comportamento que teve no passado. Pô, não vai ser igual. As experiências das pessoas ao longo de um momento para outro momento foram diferentes. Isso faz com que as pessoas mudem, né, as suas atitudes, a forma de olhar, a forma de encarar, a forma de querer esperar. Né? Isso faz uma mudança aqui de comportamento. Isso gera o quê? Um novo movimento no mercado. Por quê? Porque vão ser novas informações. É algo meio simples, só que a gente quer o quê? Um padrãozinho, não tem um padrão. Então a gente tem que olhar, tem que entender qual é a volatilidade do mercado, tem que entender o que está estimulando o mercado, tem que entender que dentro desse estímulo, dentro das novas ferramentas que se tem, para onde as coisas possam ir, para que de fato a gente possa tomar, né, uma decisão coerente com aquilo que a gente tem, que é precioso, que é o capital que a gente acumulou até então. Todo mundo acumulou um capital baseado em cima de uma experiência, baseado em cima de uma dor, baseado em cima de algum evento, né? Alguma troca, trocou tempo para poder trabalhar, para poder ter receber um recurso. Desse recurso usou uma parte, outra parte sobrou, e essa parte que sobrou, que carrega toda essa memória, está tomando risco. Né? Então é isso que eu enxergo, é assim que eu tento, né, me comunicar aqui com o nosso público aqui ao longo do pre-market, né? E agradeço a BMC por esse espaço. Então é isso, Guga. Tá indo viajar para Bahamas agora, né? Pegar o avião e você volta só na segunda-feira, né? Pô, quem dera. Que fosse para Bahamas. Então tá, agora vamos operar, Guga, que a gente tem que trabalhar, porque a gente só nasceu bonito, não nascemos rico. Então bora lá. Obrigado, viu? Amanhã a gente tá de novo aqui com o pré-market. Amanhã eu tô, né? Você não. Mas obrigado, Guga, pela semana, viu, cara? Bom pregão e tamo no Zap, tá? Valeu. Um abraço, gente. Um abraço, Guga. Obrigado. Tivemos aqui com o Guga Almeida, parceiraço aqui. Gente, agradeço demais a audiência de vocês. Agora vocês continuam aqui com a Paula Moraes, a Isabela Takak. Bastante informação de mercado financeiro. Um ótimo pregão e até amanhã. Um abraço.